Olá, galera! Eu sou a professora Priscila Machado e tô aqui passando nessa semana dos colunistas Sacaprev, a convite da queridíssima Angelita, para conversar um pouco com vocês sobre cálculo dos benefícios acidentários. Não se assustem com o nome cálculo, vocês verão que a gente vai aprender a fazer o cálculo do valor dos benefícios acidentários de uma forma super simples, super objetiva e super didática, ok? A intenção é que vocês entendam a importância da configuração do acidente de trabalho nesses benefícios por incapacidade, nesse momento pós-reforma da Previdência, pós-emenda constitucional 103 de 2019. Vou colocar meus contatos aí para vocês me seguirem lá nas redes sociais. Tem aqui o contato do meu Facebook, né? E o contato aqui do Instagram. O Facebook, galera, eu não uso Messenger, tá? Se vocês mandarem mensagem por lá, eu não vou ver. Sigam lá no Instagram, que sempre tem aí conteúdo atualizado, né? Algumas lives relacionadas a direito previdenciário. A gente sempre vai tentando, na medida do possível, trazer conhecimento para os colegas. Galera, então a minha ideia hoje é discutir aqui com vocês o cálculo dos benefícios acidentários como uma estratégia para elevação do valor desses benefícios nesse momento pós-reforma da Previdência, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender é quem são os benefícios por incapacidade, para que a gente entenda quais são os benefícios acidentários, qual é a competência para ajuizamento desses benefícios, para que então a gente consiga caminhar para o cálculo desses benefícios, ok? Vou jogar aí na tela para vocês, vou ficar aqui no cantinho. Então vamos lá, olha só. Quando a gente está pensando em benefício por incapacidade, nós temos 3 tipos de benefícios, ok? Aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Temos também o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Temos ainda o auxílio acidente. Então, quando a gente pensa em benefício por incapacidade, nós temos a antiga aposentadoria por invalidez, a atual aposentadoria por incapacidade permanente. Temos aqui o antigo auxílio-doença, atual auxílio por incapacidade temporária e temos também o auxílio-acidente, ok? Esses benefícios, eles podem ser decorrentes de um acidente de trabalho e seus equiparados ou não. Quando esses benefícios não são decorrentes de acidente de trabalho ou seus equiparados, nós chamamos esses benefícios de benefícios comuns ou previdenciários. Eu não gosto do termo previdenciário porque todos os benefícios são previdenciários, mas é assim que a doutrina chama, como benefícios comuns ou previdenciários, ok? E nós temos essa segunda perna, onde temos ali benefícios que são decorrentes do acidente do trabalho e seus equiparados. Entendam aqui doença ocupacional, né? O grupo ali de doenças ocupacionais de uma forma geral, enfim, doença do trabalho, né? Acidente por equiparação, enfim, né? Todos os equiparados ao acidente de trabalho. Temos então esses 2 grupos. Quando a gente está pensando para fins de cálculo do benefício, esses benefícios eles serão calculados de forma diferente. A emenda constitucional 103 de 2019, ela fez uma alteração no que tange o cálculo do valor dos benefícios, ok? Essa alteração veio, então, com a emenda constitucional 103 de 2019 e antes da emenda constitucional, todos esses benefícios, tanto comuns quanto acidentários, eram calculados da mesma forma. Vou jogar aqui na tela de novo para vocês. Vou jogar essa outra imagem para vocês. Deixa eu ficar aqui no cantinho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só. Quando a gente está pensando, então, em benefício acidentário, como vocês viram nessa imagem aqui anterior, né, se a gente estiver pensando em benefício por incapacidade acidentário, nós teremos aqui aposentadoria por incapacidade permanente, teremos o auxílio por incapacidade temporária e teremos o auxílio acidente, ok? Então, esses 3 aqui são os 3 benefícios por incapacidade. Quando a gente está pensando em alteração de valor, né, levando-se em conta a caracterização de acidente de trabalho,
Dentro dos benefícios por incapacidade, nós estaremos falando de aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Isso porque, e especificamente com relação ao valor, e por que eu digo especificamente com relação ao valor? Porque nós temos também uma diferença a nível de carência quando estamos pensando em benefícios decorrentes de acidente de trabalho e seus equiparados. Nós sabemos que o auxílio-doença, né, e a aposentadoria por invalidez, o antigo auxílio-doença e a antiga aposentadoria por invalidez, a gente precisa se acostumar com os novos termos, mas esses dois benefícios, eles têm, na previsão legal, uma exigência de 12 meses para fins de carência. Temos, porém, algumas hipóteses para isenção dessa carência para a concessão desses benefícios. Uma dessas hipóteses de isenção é exatamente o fato de que aquela incapacidade tenha sido decorrente de um acidente de trabalho ou seus equiparados, ok? Mas aqui estamos olhando para cálculo. E quando a gente está pensando em cálculo, teremos uma alteração de valor aqui, na aposentadoria por incapacidade permanente. Isso porque o auxílio acidente, ele agora é calculado com base em 50% do salário de benefício. Já o auxílio por incapacidade temporária terá uma alíquota de 91%, também aplicado sobre o salário de benefício. Esses dois benefícios, tanto o auxílio acidente quanto o auxílio por incapacidade temporária, independentemente de serem acidentários ou serem comuns, mantêm essas suas alíquotas de 50% e 91%. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, não, galera. A aposentadoria por incapacidade permanente, após a emenda constitucional 103 de 2019, passou a ser calculada com uma alíquota base de 60%. Essa alíquota base de 60% apenas será majorada a depender do tempo de contribuição do segurado. Se for um segurado homem, ele terá 2% a mais para cada ano que ultrapassar os 20 anos de trabalho dele. Para a segurada mulher, ela terá um acréscimo de 2% a cada ano que ultrapassar os 15 anos de tempo de contribuição. Isso significa que se a gente tem um segurado com 20 anos de tempo de contribuição, 19, 18, 17 anos de tempo de contribuição, um segurado homem, a alíquota da aposentadoria por invalidez dele, atual aposentadoria por incapacidade permanente, será de 60%. Se ele tiver ali como tempo de contribuição 21 anos, essa alíquota dele será 60% mais 2%, porque ele tem um ano que ultrapassou os 20. Então, será uma alíquota de 62%, ok? Temos, então, quando tivermos numa situação de que há incapacidade que ensejou a concessão dessa aposentadoria por invalidez, quando essa incapacidade for decorrente de um acidente de trabalho e seus equiparados, teremos aqui uma alíquota de 100%. E isso, na prática, galera, é uma diferença muito grande. A gente já vai ver um exemplo prático aqui para isso ficar bem claro para vocês, ok? Temos, porém, um outro benefício, que não é um benefício por incapacidade, que terá o seu valor também diretamente relacionado ao cálculo do benefício acidentário. Esse outro benefício é a pensão por morte. Nós já vamos entender o porquê a pensão por morte ela vai sofrer uma variação em seu valor caso aquele óbito seja decorrente de acidente de trabalho e seus equiparados. Apesar de não ser o tema da nossa discussão de hoje, é importante que vocês entendam também que temos uma diferença de competência para ajuizamento da ação quando a gente faz essa caracterização de benefício acidentário ou benefício comum, ok? Quando a gente estiver pensando em um benefício comum, ou seja, não acidentário, não decorrente de acidente de trabalho ou seus equiparados, a competência para ajuizamento dessa ação será da Justiça Federal, ok? E aí, lembrando sempre que na Justiça Federal, aqui dentro do direito previdenciário,
A competência em razão do valor da causa é absoluto, ok? Então, quando nós temos ações de até 60 salários mínimos, essa ação obrigatoriamente deve ser proposta no JEF, ok? Já quando nós pensamos em benefícios acidentários, ou seja, decorrentes de acidentes de trabalho, seus equiparados, a competência para ajuizamento dessa ação será na Justiça Estadual. Então, além dessa vantagem do valor da causa em configurar o benefício como acidentário, a depender do que a gente vai estar discutindo naquele processo, nós também temos a vantagem de estar saindo do JEF, de estarmos levando a nossa discussão para a Justiça Estadual. Como os colegas que atuam no direito previdenciário sabem, nós temos muita jurisprudência e muito entendimento desfavorável ao segurado no Juizado Especial Federal. Então, pode tratar-se, a depender do caso concreto, de uma estratégia também processual, essa configuração do acidente de trabalho, ok? Mas, Priscila, como é que funciona isso na prática? Então, vamos lá. O auxílio-doença, como eu tinha mencionado para vocês, ele será calculado com uma alíquota de 91%. Deixa eu voltar para cá que fica melhor. Uma alíquota de 91%. Então, como é que a gente faz no caso do cálculo do auxílio-doença? Nós listamos todos os salários de contribuição, atualizamos todos eles monetariamente, fazemos uma média de todos esses salários de contribuição e sobre esse valor da média aplicamos uma alíquota de 91%, ok? Isso aqui é a regra geral do cálculo do auxílio-doença. Importante que vocês saibam que agora, nesse momento pós-emenda constitucional 103 de 2019, não é mais possível descartar os 20% menores salários de contribuição. Por isso que, ao fazer a média, levamos em conta todos os salários de contribuição a partir de julho de 94. Uma outra informação muito relevante quando a gente está pensando em cálculo é vocês entenderem que salário de benefício não é o mesmo que valor do benefício, ok? Salário de benefício é o nome que a gente dá para essa média. Essa média que vai servir como base de cálculo. A média é o que chamamos de salário de benefício, ok? O valor que o segurado irá receber lá no final, a crédito de benefício previdenciário, será chamado de RMI, renda mensal inicial, e não salário de benefício. Muito colega confunde isso. Só para fazer esse destaque aqui com relação à nomenclatura, tá? Do termo. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que a aposentadoria por invalidez, ela vai ter, então, uma diferença no cálculo. Se a gente configura o caráter acidentário desse benefício, tá? Como é que a gente faz, então, o cálculo de um benefício de aposentadoria por invalidez não acidentário? A gente faz a média de todos os salários de contribuição. Sobre essa média, nós aplicamos uma alíquota base de 60%, mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de tempo de contribuição para o homem, ou 60%, mais 2%, para cada ano que exceder os 15 anos de tempo de contribuição para a mulher, como já havíamos comentado aqui na aula, ok? Se a gente configura esse benefício como sendo um benefício acidentário, nós faremos a média de todos os salários de contribuição, mas a alíquota a ser aplicada será uma alíquota de 100%. Vamos imaginar que a gente tem um segurado com 10 anos de tempo de contribuição. Estamos saindo, então, de uma alíquota de 60% para uma alíquota de 100%. Isso é muito significativo, galera. Vamos ver um exemplo, olha só. Trouxe aqui um exemplo para vocês. Esse exemplo é só para vocês entenderem a lógica do cálculo, ok? Não estou considerando aqui atualização monetária, enfim. Mas vamos até imaginar que esses valores aqui estão todos atualizados. Vamos imaginar que nós temos aqui um universo de 10 salários de contribuição. Esses 10 salários, ó, já vamos imaginar que esse valor já está todo atualizado monetariamente, ok?
Coloquei apenas 10 salários para facilitar o nosso cálculo, ok? Só para poder ficar mais fácil a visualização de vocês. Qual é o primeiro passo, então, do cálculo? Fazer o quê? Média de todos os salários de contribuição. Então, bora lá, vamos fazer essa média. Somamos todos esses salários de contribuição. Ao somar todos esses salários que estão aqui, vocês vão encontrar o valor de R$50 mil. Esses R$50 mil, ele deve ser dividido por quê? Por 10. Por que por 10, professora? Porque nós temos aqui, no nosso exemplo, né, 10 salários de contribuição. Dividimos por 10 e encontramos um valor de R$5 mil. Então, o salário de benefício, ou seja, essa média, será de R$5 mil, ok? Ó, salário de benefício igual a R$5 mil. E agora, como é que a gente vai, então, calcular o benefício sendo acidentário ou não sendo acidentário? Porque se vocês visualizarem, olha, essa primeira parte do cálculo é a mesma para os dois. Tanto acidentário quanto não acidentário. Média de todos os salários de contribuição. Então, o que a gente precisa fazer agora é fazer a aplicação da alíquota, para a gente diferenciar um benefício do outro. Então, bora lá, vamos fazer. Deixa eu jogar outra tabelinha aí para vocês. Ó, deixa eu ficar aqui no cantinho. Então, vamos lá. Primeira coluna, ó, galera. Primeiro essa coluna aqui. Benefício não acidentário, ok? Benefício não acidentário. Então, nós temos a média, ou seja, o salário de benefício é igual a R$5 mil, como calculamos. Vamos imaginar que o nosso segurado, nesse caso concreto, ele tenha 15 anos de tempo de contribuição. Então, a gente pegou lá os 15 anos de salário de contribuição dele, dividimos pelo número de contribuições, né? Igual fizemos nesse exemplo aqui com apenas 10 salários, encontramos o valor de R$5 mil. O segundo passo do cálculo, como eu tinha mencionado para vocês, é aplicar uma alíquota base de 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de trabalho para o homem, ou que ultrapassar os 15 anos de trabalho para a mulher. Se a gente está pensando em um segurado que tem 15 anos de tempo de contribuição, qual será a alíquota dele? De 60%, concordam? Porque ele não tem nenhum ano que ultrapassou os 20, ele nem chegou nos 20 anos de tempo de contribuição. Então, temos aqui uma alíquota de 60%. Então, bora para o cálculo. A aposentadoria por incapacidade permanente, então, terá uma alíquota de 60%. Então, a gente vai pegar esses 60% e vamos multiplicar essa alíquota de 60% por R$5 mil, ok? Multiplicando essa alíquota de 60% por R$5 mil, a gente vai obter o valor de R$3 mil. Então, caso esse benefício não seja acidentário, o valor dessa aposentadoria será de R$3 mil. Vamos esquecer o cálculo aqui do auxílio-doença por enquanto. Agora, caso esse benefício seja acidentário, nós vamos aqui para essa segunda coluna, ok? Caso esse benefício, ele seja, então, um benefício acidentário, ele terá uma alíquota, como eu mencionei para vocês, de 100%. Então, nós temos o mesmo salário de benefício, porque é o mesmo segurado, a média, R$5 mil. Sobre esses R$5 mil, nós vamos aplicar não 60%, mas 100%, porque se trata de um acidente de trabalho. Se a gente pega esses 100% aqui e aplica esses 100% sobre R$5 mil, o valor dessa aposentadoria por incapacidade permanente será de R$5 mil. Então, vejam, a importância da gente conseguir configurar a existência de um acidente de trabalho. Nós saímos de um benefício de R$3 mil, galera, para um benefício de R$5 mil. É quase o dobro, são R$2 mil a mais por mês para o segurado. E para você, 30% a mais por mês, né? A crédito de honorários advocatícios acima dessa diferença. Não dá para a gente ignorar. Eu sinto que muitos colegas que atuam no direito previdenciário ainda não entenderam a importância de nós configurarmos o caráter acidentário de um benefício, ok? Isso faz uma diferença muito significativa. Assim como a aposentadoria da pessoa com deficiência, galera, faz muita diferença.
o benefício acidentário, o benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência são os benefícios do momento pós-reforma da Previdência. Para ganhar dinheiro aqui agora é isso. A aposentadoria especial, esquece, a aposentadoria especial entra na regra do 60+2. Então, se durante muitos anos a aposentadoria especial foi a menina dos olhos por conta do valor do benefício, agora a menina dos olhos são os benefícios acidentários, é a aposentadoria da pessoa com deficiência, ok? A gente precisa ficar muito atento a isso, porque faz uma diferença muito significativa no valor do benefício para o segurado, faz uma diferença muito significativa nos nossos honorários, ok? Vou voltar aqui para a tabela só para trazer uma curiosidade aqui para vocês. Olha só, que não tem a ver aqui com a nossa discussão de valor de benefício acidentário. Percebam, benefício não acidentário. Auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Valor de R$ 4.550, porque é uma alíquota de 91% sobre R$ 5.000. R$ 4.550. No benefício acidentário, a mesma coisa. A alíquota também continua sendo de 91%. Então, 91% sobre 5.000. R$ 4.550. Agora, vejam. Benefício não acidentário. Percebam que o auxílio-doença tem um valor superior à aposentadoria. Ele só vai ser inferior à aposentadoria se nós estivermos pensando em um benefício o quê? Em um benefício acidentário. Olha que situação esdrúxula que foi trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Passamos a ter aqui uma situação em que o auxílio-doença ele passa a ter um valor superior à aposentadoria, galera. É uma situação muito esdrúxula. Mas é o que está acontecendo na prática e cada vez mais o advogado previdenciarista precisa ser especialista, precisa entender as saídas técnicas, precisa entender os macetes para não se explicar, para não chegar numa situação de ter que explicar para o seu cliente por que você entrou com um pedido para ele de aposentadoria enquanto ele recebia um auxílio-doença e o valor do benefício da aposentadoria foi menor do que o auxílio-doença. Precisamos ser técnicos e precisamos conhecer com mais profundidade essas saídas técnicas, como, por exemplo, né, a caracterização dos benefícios acidentários, ok, galera? Não dá mais para a gente ignorar essa possibilidade de caracterização de benefício acidentário, tá? Não dá. E essa caracterização de benefício acidentário também terá uma influência muito grande no cálculo do valor da pensão por morte. Isso porque a pensão por morte, ela passa, né? Ela tem ali três passos a serem transcorridos no seu cálculo. Primeiro, a gente faz aquela média, calcula o salário de benefício, média de 100% do salário de contribuição. Depois que a gente faz a média, no cálculo da aposentadoria, no cálculo da pensão por morte, na segunda fase nós calculamos uma aposentadoria por invalidez. Exatamente isso, galera. Calculamos uma aposentadoria por invalidez para chegarmos ao valor da pensão por morte. Foi assim que o legislador mandou fazer. Então, a gente faz o cálculo da média dos salários de benefício. Depois, calcula uma aposentadoria por invalidez. E sobre essa aposentadoria por invalidez, aplicamos, então, a alíquota da pensão. Vou jogar na tela para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Então, vamos lá. Olha só. Vamos olhar primeiro... Deixa eu botar aqui a caixinha. Vamos olhar primeiro para essa primeira tabela aqui, tá, gente? Deu uma cortadinha aqui, calma aí. Vamos olhar primeiro para essa primeira tabela. Nessa primeira tabela, estamos calculando um benefício não acidentário. Então, vamos aos passos. Faço a média de todos os salários de contribuição. Peguei o nosso mesmo exemplo, média de R$ 5.000. Segundo passo, calculamos uma aposentadoria por invalidez. Vamos imaginar que aquele segurado que a gente calculou a aposentadoria, aquele segurado homem, com 15 anos de tempo de contribuição, né? Vamos imaginar que é a pensão por morte dele que estamos calculando. Então, ó, média 5.000. Simulamos, então, uma aposentadoria por invalidez. Chegamos ao valor de R$ 3.000. Sobre esse valor de R$ 3.000 é que a gente vai aplicar a alíquota da pensão. Lembrando que a pensão, agora, após reforma da Previdência, ela passa a ser calculada com uma alíquota de 50%
mais 10% por dependente, até alcançarmos uma alíquota de 100%, ok? Nós não vamos entrar aqui na peculiaridade de cada tipo de cálculo, se tivermos ali um dependente com deficiência, enfim, vamos, né, fazer aqui a ideia é que vocês entendam apenas a importância do benefício acidentário aqui. Então, temos essas três fases. Calculamos o salário de benefício, que no nosso cálculo deu o valor de R$5.000. Depois de calcularmos o valor do salário de benefício, calculamos uma aposentadoria por invalidez, como se aquele segurado estivesse em vida. No nosso exemplo, o nosso segurado, ele tinha 15 anos de tempo de contribuição, então ele tinha uma alíquota de 60% para aposentadoria. Então, pegamos esses 60%, aplicamos sobre R$1.000 e encontramos uma aposentadoria de R$3.000. Agora sim, eu vou para o cálculo da pensão. Se eu tiver, por exemplo, 2 dependentes, eu terei uma alíquota de 70%. 50% de alíquota base, mais 10% por dependente. Esses 70% nós vamos aplicar sobre a aposentadoria por incapacidade permanente que nós havíamos calculado. 70% sobre R$3.000, alcançamos o valor de R$2.100. Então, essa pensão será paga no valor de R$2.100. Galera, eu não sei se vocês já se atentaram para o cálculo da pensão, mas a alíquota da pensão especificamente, ok, ela é de até 60%. A menor alíquota é de 60%. 50% base, mais 10% se só tiver um dependente. Só que vocês perceberam que esses 60% da pensão vão incidir sobre os 60% da aposentadoria por invalidez. Então, nós estamos dizendo que a pensão ela pode ser concedida com uma alíquota de até 36%, quando comparada ao valor anterior antes da reforma. Então, é muito importante que a gente tente aqui ao máximo fazer o quê? Aumentar o valor desse benefício. Então, vejam que a gente saindo de uma média de R$5.000, galera, essa pensão vai ser concedida em 2.100, tendo 2 dependentes. Chega a ser absurdo, ok? Se a gente caracteriza um benefício, ou se a gente faz ali a caracterização de que aquele óbito, né, foi decorrente ali de um acidente de trabalho, ou seus equiparados, a professora Ana Júlia Cachan estudou com vocês aqui a caracterização do acidente de trabalho através da NTEP, tema extremamente importante para a gente ter essa configuração para as doenças ocupacionais, entendeu? Estudem isso, estudem NTEP. Vejam, se a gente caracteriza, então, esse óbito como um óbito decorrente de acidente de trabalho e seus equiparados, vejam, no primeiro passo vamos ter a média de R$5.000. No segundo passo, nós vamos calcular a aposentadoria por invalidez, galera. Só que, se a gente prova um acidente de trabalho, qual que é a alíquota da aposentadoria por invalidez? É isso aí, a alíquota de 100%. Então, nós vamos aplicar 100% sobre esses 5.000, ou seja, a aposentadoria por invalidez será de R$5.000. E aí sim, agora vamos para a terceira fase, que é o cálculo da pensão por morte. Nós temos 2 dependentes, a alíquota será de 50% mais 2 vezes 10%. Ou seja, será uma alíquota de 70%. Esses 70% iremos aplicar sobre o quê? Sobre os R$5.000. Obteremos, então, um valor de pensão de R$3.500. Vejam, estamos saindo de R$2.100 para R$3.500. Galera, é uma diferença muito significativa, ok? Muito significativa. Então, estudem acidente de trabalho, aprendam a configurar acidente de trabalho, estudem NTEP, entendam a importância da configuração de acidente de trabalho, não só aqui para o previdenciário, não se esqueçam que vocês podem buscar indenização lá na trabalhista, ok? A gente sabe que essas ações na trabalhista são ações milionárias, ok? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço, Angelita, o convite para estar aqui nessa semana dos colunistas da Sacraprev. Se vocês precisarem de qualquer auxílio, estou aí à disposição. Vou colocar meu contato aqui para vocês no Instagram. Sigam lá no Instagram, que sempre tem aí algum conteúdo
atualizado sobre direito previdenciário, ok? Espero vocês na próxima.